Tem ministrado muito ao meu coração sobre o que vou ministrar hoje. Deus tem falado muito comigo, por incrível que pareça, é algo assim que eu nunca tinha parado. A gente lê, eu já li muita palavra sobre isso, mas eu nunca tinha parado assim para estudar mais ou menos sobre esse tema. Então Deus falou muito comigo e eu decidi trazer essa ministração nesta manhã. Eu quero falar nesta manhã sobre a igreja de Esmirna. Repita comigo, Esmirna. Você pode escrever E-S-M-I-R-N-A ou só S-M-I-R-N-A. De uma maneira ou de outra, todas as duas estão corretas. Esmirna é uma das 7 cartas da igreja da Ásia. Está aí, ó. O texto base, você já pode abrir, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você, assim como Ele tem falado comigo. Porque antes de ministrar a você, o Espírito Santo, com certeza, já ministrou a mim. Amém? Essa é uma carta que eu acho que tem tudo a ver com a nossa igreja, tem tudo a ver com a nossa realidade, tem tudo a ver com o tempo que estamos enfrentando e com o tempo que nós vamos entrar. A gente está finalizando aí mais um ano. Na verdade, a gente finalizou na saída de tabernáculos, mas a nível gregoriano, aspas, como a gente vive nesse calendário, a gente já está entrando aí no outro que a gente já até entrou. Mas para que você se situe nesse tempo, nós estamos, se você já não se situou aí nas coisas que andam acontecendo, só você ligar a TV, você já vem percebendo isso ao longo dos anos, como as coisas mudaram em relação à igreja do Senhor. Amém? Você já ouviu falar sobre perseguição? Então a gente vai aprender. Deus tem muito a nos ensinar nessa manhã, para que você esteja preparado para os tempos que hão de vir. Amém? Deus quer uma igreja forte. Diga comigo assim: Deus me quer? Não. Você precisa ter convicto disso. Diga: Deus me quer forte. Diga mais uma vez: Deus me quer resiliente. Diga: Deus me quer um crente. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11. A gente vai encontrar a segunda carta. Quando a gente abre no livro de Apocalipse, a gente começa a ver, o livro que se chama Revelação da parte de Deus, dada ao seu servo João. A gente vê as 7 cartas. E elas são tão proféticas. Ah, querido. Imagina Deus ditando uma carta para alguém escrever para a gente. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso não é algo normal, meu irmão. Isso é algo sobrenatural. E Deus começou a falar comigo essa semana sobre a igreja de Esmirna. Como eu já te falei no início, eu nunca tinha parado para pensar assim muito sobre ela. Mas a gente vai aprender. Ela tem muito para nos ensinar. Olha, teu irmão fala assim: a carta da igreja de Esmirna tem muito para nos ensinar. Apocalipse 2, do 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta à igreja de Esmirna. Bem-vindo você que está aqui, bem-vindo você que está do outro lado. Após o ler o texto, a gente vai estar orando. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza. Vê o que está em parênteses aí. Mas tu és rico. Diga glória a Deus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Diga aleluia. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Levante sua mão aí. Espírito Santo, nós te damos boas-vindas mais uma vez nesse lugar, porque Tu és bom.
Abrimos, Senhor, esta manhã declarando a bondade do Senhor, declarando que Tu és bom, Senhor. Não há nada mais importante e melhor na nossa vida do que declararmos a Sua bondade, independente de qualquer tempo, qualquer situação, qualquer circunstância. Tu és bom. A Tua igreja declara, Senhor, nessa manhã que Tu és bom. Fala conosco de maneira concisa, eterna e poderosa. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Desperta-nos nessa manhã. Sacuda-nos nessa manhã. Fala conosco, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Põe a mão no seu coração e diga: fala comigo, Senhor, porque o Teu servo ouve. Aleluia, aleluia. Senhor, coloca sobre a minha vida toda a armadura de Efésios 6, da cabeça aos pés, firme e bem ajustada. Nós liberamos essa manhã, que seja uma manhã profética. Declare comigo, diga: eu quero ver céus abertos. Diga: Senhor, eu te peço humildemente, abra os céus nessa manhã sobre a minha cabeça. Fala comigo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu peito e diga: eu profetizo que toda palavra semeada na minha vida, nessa manhã, vinda da parte de Deus, vai gerar frutos a 100 por 1. Diga: eu oro assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga: graças a Deus. Você pode sentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu amo quando o Senhor começa nos falando isso. Isso significa que Deus tem algo a dizer para aqueles que querem ouvir. Amém? Deus não perde tempo para falar com aquele que não quer ouvir, que faz ouvir de mercador, que não está nem aí, que tanto faz como tanto fez. Mas não é isso que a palavra diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é alguém que tem ouvidos, diga assim: fala comigo porque teu servo ouve. As 7 igrejas de Apocalipse existiram na Ásia Menor, que hoje é conhecida como o país da Turquia. Esmirna, como a gente acabou de ler aí, é a segunda igreja a quem o Senhor Jesus escreve essa carta através do seu servo João. Então, para você que está anotando, vale a pena anotar já de cara alguns detalhes. É a segunda carta, a segunda, destinada à segunda igreja. A cidade de Esmirna ficava a aproximadamente 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Eu preciso te dar algumas diretrizes aí sobre essa cidade, para que você possa entrar no contexto que a gente está ministrando essa manhã. Até porque a gente está numa EBD, é importante falar isso. Então, a primeira coisa que a gente percebe que a cidade de Esmirna era uma cidade considerada muito bem sucedida. Ela era uma cidade, como eu já acabei de falar, ficava a 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Ela era uma cidade muito conceituada para os padrões da sua época. Por exemplo, ela era uma cidade altamente procurada, primeiro porque ela era a rota direta para Roma. Ela era a rota de quem vinha da Pérsia e de quem vinha da Índia. Tinha que passar por ali. Então ela era uma rota centrada no comércio, ou seja, ela era uma cidade muito próspera. Está entendendo até aqui? Diga amém. Ela era uma cidade que tinha ruas largas, muito mais largas do que os padrões da sua época. Para você ter uma outra noção da cidade de Esmirna, ela era além de ser uma cidade voltada para um forte, pesado comércio, uma cidade abastecida, as pessoas tinham um grande volume de dinheiro, tá entendendo? Amém? Então, ela também tinha uma outra coisa. Na cidade de Esmirna ficava a melhor e maior, ou não sei, a única faculdade de medicina e de outras ciências da época. Então, ela era muito procurada. Entende? Era uma cidade que tinha essa grande faculdade, onde as pessoas se deslocavam de outros lugares para estudar ali. Deixa eu ver. Eu já comecei te falando sobre a cidade para a gente já entrar nesse contexto. A palavra começa assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve.
quando você vê ao anjo, nesse contexto, já até expliquei uma vez aí sobre o anjo e ao anjo, né? Nesse contexto, Senhor Jesus está destinando, escrevendo, direcionando essa carta, a palavra anjo. Todo mundo aqui já sabe, nem vou ensinar de novo, que significa mensageiro. Então, Jesus está falando ao mensageiro, que nesse contexto era o líder da igreja que estava em Esmirna. Amém? Então, Jesus deixa bem claro uma coisa muito importante. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 11. Vamos pausadamente entender aí. Ele começa dizendo assim, ó: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Por que Jesus fala isso quando vai escrever essa carta? Porque dependendo de quem nos fala ou nos conta alguma coisa, a gente decide se vai dar crédito ou não. Você fala, aconteceu não sei o que lá. Quem falou? Não é assim? Quem te contou? Porque dependendo de quem te contou, quem falou, você decide se vai acreditar ou não, se vai dar crédito ou não. Então Jesus vem e fala assim, ó: isto diz. Sente o peso disso, da palavra? Aquele que foi morto, que esteve morto e reviveu. Aleluia. Ele está dizendo, é bom você dar crédito, porque quem fala contigo não é qualquer um. Quem fala contigo é o Cordeiro. Aleluia! 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 A carta da igreja de Esmirna é uma carta atemporal, bem como as outras. Mas como eu estou focando nessa, eu vou prender nessa. O que é isso? Ela é uma carta destinada àquele momento, porque a igreja de Esmirna existiu. Ela é uma carta destinada àquele momento que eles estavam vivendo. É uma carta para frente, para os tempos da igreja perseguida, que a gente já falou sobre o Coliseu aqui, e para o tempo de hoje, que já a igreja já está pronta a enfrentar, se já não estamos enfrentando, para não dizer que já estamos, uma baita de uma perseguição ao evangelho. É só você olhar para as nossas leis. Tudo que é permitido hoje que não era antes. Então você já percebe logo de cara que essa carta à igreja de Esmirna não era somente para aquela época. É uma carta, diga comigo se você está anotando, atemporal. Diga comigo, atemporal. O que é isso? Ela traz clareza para o tempo dela, para o tempo da igreja perseguida e para o tempo que estamos entrando. Amém? Então essa ministração é uma ministração muito profética, porque ela nos prepara para o nosso tempo e para o tempo que nós estamos entrando. A igreja de Esmirna, quando eu falo a igreja, estou me referindo à carta da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna em si, ela já representa a igreja perseguida. A igreja de Esmirna, ela existiu, biblicamente falando, né? Não é uma parábola, ela existiu entre os anos 100 até os anos 313. Corrijo, ela é do tempo de João, mas ela pega do ano 100 ao ano 313. Para você entender melhor ainda aquilo que estamos falando, obviamente ela é registrada nos tempos de João, mas ela traz essa representação profética, que nós vamos estudar e entender pausadamente isso. Jesus começa fazendo um elogio. Ela é uma das poucas, para não dizer duas, igrejas que não recebem de Jesus repreensão. Percebe que todas as cartas ele vai falando, eu vejo isso, eu sei as suas obras, eu vejo isso, mas eu tenho contra ti isso. A igreja de Esmirna, apesar de não ser uma igreja muito falada, a gente não prega muito sobre isso, ela é uma das poucas que não recebe de Jesus uma repreensão. Ao contrário, Jesus a faz um elogio. A gente percebe que essa igreja tinha perdido muitas coisas por causa da perseguição. Então você para e já olha para a cidade de Esmirna, que era uma cidade considerada muito boa para os padrões da sua época. Essa igreja ficava centrada ali.
Mas essa igreja começou a perder muitas coisas por conta da perseguição que o evangelho vinha sofrendo naquela época, pelas pessoas que não aceitavam a propagação do evangelho. A igreja de Esmirna nos mostra a figura de um dos nossos mártires, chamado Policarpo. Ele foi um discípulo direto de João. Você sabia que Policarpo, quem já ouviu falar sobre ele? Mais ou menos? Policarpo foi um dos nossos grandes mártires da igreja. Ele deve ter conhecido o João quando Policarpo tinha, a gente está conjecturando, tá? Eu não tenho a idade exata, mas só para você ficar meio centrado aí, se situar no contexto, Policarpo tinha aproximadamente acho que uns 17 anos quando ele conheceu João. Por que eu estou te falando isso? Porque quando João escreve Apocalipse, ele escreve no ano 95. Então presta atenção. Policarpo devia ter uns 17 mais ou menos. Por quê? Porque João escreve Apocalipse no ano 95 e João já tinha uns 80 e poucos anos. E por que eu estou te falando isso também? Porque Policarpo morre no ano 168, mais para frente. Então você somando aí, você consegue entender e se prender dentro desta realidade, tá? Então Policarpo tinha aproximadamente, era um garotão aí, de uns 17 anos, João já tinha uns 80 e pouco, quando no ano 95 ele começa escrevendo a revelação de Apocalipse. Policarpo foi morto no ano 168. Ah tá, para aquelas pessoas que não sabem, eu não vou me prender muito a ele nessa manhã, mas é uma das histórias muito fortes do cristianismo. Ele foi morto porque ele foi entregue e condenado à morte pelos religiosos da sua época, do que estamos falando sobre justamente por conta da perseguição à igreja que havia começado, né, as igrejas que haviam começado. Policarpo foi entregue, condenado, sentenciado e morto, e eles fizeram eu estou passando bem rápido assim, uma pilha de madeira, feita uma fogueira, e ele foi queimado vivo ali. Por que ele foi queimado vivo, pastora? Porque ele não se dobrou a César. Porque ele se manteve íntegro àquilo que ele acreditava, a sua fé. Diga aleluia. Com 84 anos, ele seguiu e não desistiu. Diga comigo assim, ele seguiu e não desistiu. A igreja de Esmirna é uma igreja considerada mártir. Você precisa anotar isso. Diga, a igreja de Esmirna é uma igreja mártir. Jesus vem ao longo da carta que escreve a eles, dizendo assim, que eles sofreriam uma perseguição de 10 dias. Como ela tem uma carta atemporal e tem uma representação profética, a gente entende dois lados aí dessa moeda. Esses 10 dias, obviamente, eles não seriam apenas 10 dias. Eles representavam, quando você vê que é uma carta atemporal, ela tem dois significados. Ele simboliza 10 anos. O que foi isso? 10 imperadores, 10 governos. Amém? Quem está anotando, entendendo, diga amém. Ela tem essa representação profética. Deixa eu ver aqui. Que representa lá na frente, eu vou estar te passando melhorzinho o nome dos imperadores desse período. Então, esses 10 dias já significava 10 anos. Ela também apontava para tudo que a igreja do segundo século passaria. Como eu já falei para você, os tempos do Coliseu, os tempos da perseguição. Aquele tempo que a gente já ministrou aí, como os mártires eram jogados ao Coliseu, como eles eram lançados lá com a cabeça de fora, onde os leões famintos os devorariam. Tudo isso já estava liberado. Então, ela era, por Deus, conhecido pelo Senhor. Ela era a carta à igreja de Esmirna, é uma carta à igreja mártir,
a todo mártir do Evangelho. Ela é uma carta para aquele momento, ela é uma carta para a igreja do segundo século, que é o tempo do Coliseu, do circo romano, para que você entenda, né, onde eles faziam aquele espetáculo com os cristãos da sua época. E ela é uma carta que vai apontar para a perseguição ao Evangelho que está vindo aí. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, ela isso naquela época era um espetáculo. Foi um período muito difícil para a igreja. Estima-se que mais de 5 milhões de crentes cristãos foram mortos e lançados no Coliseu. Tem noção disso? 5 milhões foram martirizados nesse período. É por isso que eu já te expliquei e eu estou reforçando toda hora aí que essa carta, à igreja de Esmirna, é uma carta atemporal. Ela é uma carta para a época da igreja de Esmirna, que ela existiu, é uma carta para a igreja do século II, que a gente já falou sobre o Coliseu, e para os nossos dias que estamos entrando de perseguição ao Evangelho. Então, acredito que essa ministração é uma ministração muito profética, que vai abençoar a minha vida e a sua vida. Quantos recebem, digam amém. A igreja de Esmirna tem muito, fala para o teu irmão assim, tem muito para nos ensinar. Cada vez que você é caluniado, meu irmão, cada vez que você é difamado pelas costas, cada vez que as pessoas riem para você, mas falam mal de você, esse é o momento que o Espírito Santo está falando à sua igreja. Jesus deixa isso bem claro na carta à igreja de Esmirna. O que ele fala? Eu sei as suas obras. Eu sei que tem aí dentro aqueles que se dizem judeus e não são. Por isso, é isso que eu acho incrível. A carta à igreja de Esmirna é uma carta também para os nossos dias. O que Jesus está falando através do seu servo João? O que ele deixa bem claro? Por isso que ele já começa falando assim, ó, isto diz aquele que foi morto e reviveu. Aleluia. Aquele que conhece as suas obras, conhece o que está acontecendo e conhece o que vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Jesus está deixando bem claro que a gente também, quando eu falo a gente, é o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, teria que lidar com aqueles que se dizem judeus, não são, com aqueles que se dizem crentes e não são, com aqueles que se dizem amáveis e não são. Jesus disse, olha, eu sei que tem aí dentro gente que se diz judeu e não são, e Jesus vem e fala, mas são da sinagoga de Satanás. Uau. Você fala, Jesus, você ofendeu os irmãos. Mas Jesus está falando algo que ele conhece, diga aleluia. A igreja de Esmirna traz uma revelação muito profética em tudo que ela representa. Diga comigo assim, antes, durante e depois. Olha o teu irmão rapidinho e fala assim, antes, durante e depois. Esmirna deriva, quase que não sai, da palavra mirra. A palavra mirra significa amargo. E você percebe que tudo aqui é profético. Quando a gente fala que Esmirna, tá lá, ela deriva, tem origem, vou melhorar isso aí, na palavra mirra. O seu nome tem origem na palavra mirra. E o que a mirra representa? Ela é uma substância amarga que compõe, está em Êxodo 30, o santo óleo da unção. Ela é uma das substâncias que compõe. Por que ela está lá, registrada lá? Porque a mirra tem um significado também muito profético, sabia? A mirra é uma unção, ela representa uma unção, por isso que ela é uma substância muito amarga. Por que eu estou reforçando isso? Porque ela é destinada para momentos amargos, momentos de amargura, momentos de dor intensa. A mirra é uma substância que compõe, né? Uma delas que compõe, tem outras também, cálamo, tal, canela, aromática, que compõe o óleo, o santo óleo da unção. A mirra representa unção para o sofrimento. Se você está anotando, pode anotar, para dias difíceis, para momentos de amargura e dor. É por isso que Jesus, quando nasce, olha como tudo se encaixa, como Deus é perfeito. Você já sabe que Deus é perfeito, eu também. Mas a gente fica meio assim, né? Eu não sei, eu acho incrível, eu sou muito detalhista com as coisas de Deus.
Quando Jesus nasce, ele recebe 3 presentes que normalmente você não dá para um bebezinho, né? Você vai visitar um bebezinho, você dá uma roupinha, um chocalhinho, um negocinho, né? Um travesseirinho, sei lá, uma coisinha de bebê. Mas quando ele nasce, Yeshua, ele recebe 3 presentes. Diga comigo: ouro, incenso e mirra. Não é muito normal você visitar um bebezinho e levar uma barra de ouro, é? Você já fez isso? Você já levou incenso para um bebê? Não. Você já levou mirra? Alguém que já levou? Você recebeu isso quando nasceu? Não. Ele recebe ouro, porque nos céus estavam falando, ele é digno, isso é digno de reis. Ouro é digno de reis. Está nascendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ele recebe incenso, porque lá em Apocalipse está registrado que as orações dos santos são incenso para Deus. Quando ele recebe incenso, os céus estavam falando, as suas orações, bebê, sempre serão ouvidas, elas subirão como incenso. Ele recebe mirra, porque quando ele nasce, ele já estava preparado para o sofrimento, ele já estava preparado para ser caluniado e rejeitado, porque Maria ficou grávida, solteira na sua época. Isso era contraditório aos padrões da sua época. Ele foi de cara rejeitado. Então ele já estava sendo capacitado. Unção para o sofrimento, unção para lidar com a rejeição e não se ferir, unção para não desistir, unção para não desanimar, unção para não ficar dodói, unção para não voltar atrás, unção. Aleluia. Diga comigo: ouro, incenso e mirra. Jesus também sofre. Por isso ele recebeu esse preparo através da mirra. A rejeição entre seus irmãos. Quando ele começa a crescer, lembra dos 12 anos, quando ele discute com os doutores, os ensina os doutores lá no dental. Ele já começa, acho que até antes, ser rejeitado. Eu falei rapidamente que Maria fica grávida antes do casamento, mãe solteira. E isso, você imagina isso na cultura daquela época. Imagina, uma pessoa noiva. Do nada fica grávida e diz que não é dele, é do Espírito Santo. Como explicar isso na sua época? Naquela época? Como as pessoas entenderiam isso? Imagina quanto me disse que não disse. Quanta fofoca. Ela não enfrentou calada. Ele já nasceu com um olhinho de banda assim. Sei não. Parece que o José não. É diferente dos outros filhos. Jesus já inicia seu crescimento experimentando a rejeição. Rejeição de quem? Dentro da sua casa. Dos seus irmãos. Por quê? Porque a gente tende a rejeitar tudo aquilo que é diferente da gente. É ouro. Aprenda isso, você que está aqui me ouvindo nessa manhã, você que está do outro lado. Todo mundo que sofre rejeição é justamente por isso. Porque todo mundo tende, o ser humano tende a rejeitar tudo aquilo que ele não conhece. Você já fica assim. Você tende a rejeitar tudo aquilo que é diferente de você. Então Jesus já experimenta a rejeição de cara, porque ele já era diferente dos seus irmãos. Vem comigo ao contexto de Esmirna. Qual o conselho que Jesus dá para eles? Já que repreensão ele não dá nenhuma. Repita comigo para não esquecer. Que eles fossem, vamos melhorar? Que eles sejam corajosos e fiéis. Se tem uma coisa que você tem que ter no teu espírito é isso. Jesus te manda ser corajoso e fiel. Posso ouvir o aleluia? A igreja de Esmirna era uma igreja mártir, mas dentro de uma cidade soberba. Isso é ouro. Diga, uma igreja mártir dentro de uma cidade soberba. Isso nos lembra o contexto da nossa igreja. Eu digo da nossa realidade em si. Dentro da nossa cidade, onde vivemos hoje, onde está assim de políticos e de líderes arrogantes. Estou falando alguma mentira?
Uma igreja Marte dentro de uma cidade soberba. A gente olha para a nossa cidade e a gente vê um monte de políticos orgulhosos, gente orgulhosa, senhor de si, envaidecido pelas conquistas desse mundo. E quando Deus olha alguém envaidecido com algo que conquistou, Ele fala: você não sabe quem eu sou. A gente não sabe quem Deus é. Quando Deus olha, quando a gente olha para, eu digo, cidade soberba, a gente percebe muita gente que se considera, eles podem não falar, que ninguém tem ousadia, alguns até têm, para falar, mas muitos se consideram independentes de Deus. Como é que a gente sabe disso? Quando alguém abre a boca numa conversa e diz: eu conquistei isso aqui, leva a mão não, mas foi pelos meus esforços. Foi porque eu corri atrás. Você já viu entrevista assim na TV? Eu já vi um monte. Porque eu passei um monte de noite sem dormir. Porque eu deixei de ir pra praia para ficar estudando. Porque eu venci pelos meus esforços. Você já ouviu alguém falar isso? Levante sua mão, eu estou sozinha nessa. Eu venci pelos meus próprios méritos. Para Deus, sabe qual é o nome disso? Soberba. Soberba, só tem um nome. Repita comigo sobre Esmirna que a gente está aprendendo nessa manhã. Diga: uma igreja Marte dentro de uma cidade soberba. A igreja de Esmirna, dentro desse contexto, estava numa cidade dominada por Roma. Ih, vou ter que correr. E que cultuava a César. Mas mesmo perdendo seus recursos financeiros, ela se manteve fiel. E como é que a igreja de Esmirna começou a perder os seus recursos financeiros? Isso me lembra um pouco o Holocausto. Quando eu comecei a estudar, eu lembrei logo. Apesar de ser um tempo tão antes, mas assim a gente percebe como é incrível, como se parecem as coisas. Porque como a cidade de Esmirna, eu já te falei aqui, é uma cidade voltada ao comércio, uma cidade forte da Turquia, onde o comércio era uma rota, né? Todas as pessoas que iam para a Índia, para a Pérsia e tal, eram forçadas a passar por ali. Era uma rota direta, que tinha duas rotas diretas para Roma. De um lado ou de outro, vindo de um lado ou de outro, você passava por ali. Então era uma cidade fortíssima no comércio. O que eu quero dizer com isso? Que muitos crentes dentro da igreja eram comerciantes, entendeu? Então, quando começou a perseguição, eles começaram a ser rejeitados. O que é isso? As pessoas da localidade de fora, uns falavam para os outros, porque é assim ainda no dia de hoje. Eles começaram a rejeitar o seu comércio. Tipo assim: eu prefiro comprar fora, prefiro comprar em outra cidade, vou de navio para lá, tu vai, traz de lá para mim, blá, blá, blá. Então, eles começaram a perder enormes recursos financeiros. Por conta da não propagação do evangelho, da rejeição ao evangelho, eles começaram, os irmãos, nossos irmãos de Esmirna, a serem também rejeitados nos seus trabalhos. E muitos começaram a falir. E isso bombardeou a igreja. E fora isso, muitas outras coisas aconteceram na igreja de Esmirna. Só para você ter uma ideia, a igreja teve partes da sua igreja incendiadas. As pessoas provocaram incêndios criminosos. Muitos saques. Eles entravam e roubavam, tipo assim, roubavam o som, roubavam as coisas, para você estar dentro de um contexto de nível de igreja. Tudo que pudesse fazer para destruir os nossos irmãos, eles começaram a fazer. Eles falavam mal, eles não deixavam que as pessoas comprassem deles. Eles provocaram vários núcleos de incêndios na igreja. Eles fizeram vários tipos de saques. E Jesus, que escreve a carta através de João a Esmirna, ele estava vendo tudo. Por isso que ele começa dizendo: eu sei as suas obras. Diga aleluia. Sabe, meu irmão, as pessoas podem não saber, você pode não saber. Você pode não saber, você pode não saber. Tudo que fazem, falam de você. Mas Jesus sabe. Ele disse: eu sei as suas obras. Ele viu todos os saques. Ele viu cada incêndio sendo programado. Ele viu quando cada crente falia nos seus negócios. Ele viu quando as pessoas começaram a empilhar dívidas. Ele viu quando a igreja, mesmo com toda dificuldade, permaneceu de pé. Aleluia. Ele viu quando todo
mundo prosperava e a igreja estava ali juntando, mantendo esforços para pagar uma conta de luz, mas não se dobrou a César. Eu sei as suas obras, disse Jesus. Eu te conheço de perto, Esmirna. Eu te conheço bem de perto. Eu sei a tua história, eu sei quem você é. Eu sei que as pessoas de fora riem e consideram vocês pobres. Não. Eu sei que você mesmo se considera pobre. Mas eu quero te falar uma coisa. Vem cá. Esmirna. Vem. Eu quero contar um segredo ao pé do seu ouvido. Vocês são ricos. Ricos. Você não viu o que a gente perdeu? Você não viu as portas dos nossos comércios sendo arriadas? Você não viu as contas empilhadas? Vi. Mas vocês são ricos. Por que Jesus fala algo tão incoerente? Por que Jesus fala algo tão difícil de ser aceito naquela época? Porque a gente tem um conceito muito diferente, a gente tem um conceito mundano. A gente tem um conceito estruturado no mundo. A gente tem um conceito de sucesso totalmente diferente de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa que o Espírito Santo já me ensinou faz tempo. Se você está anotando, é bom que você anote para tu nunca mais esquecer. Para Deus, são duas coisas completamente diferentes. Uma igreja grande é completamente diferente de uma grande igreja. A gente precisa entender isso. É por isso que Jesus choca os crentes de Esmirna, quando eles estavam passando o maior sufoco financeiro, sem recursos, sendo pressionados, sendo rejeitados, criticados, caluniados, mas eles se mantinham de pé. Jesus vem e fala: vocês são ricos. Você consegue imaginar? Eu consigo conjecturar. Imagina os crentes de Esmirna, um olhando para a cara do outro, falando assim: mas rico? Será que ele viu direito? Você é rico? Melhor nem falar nada. Eu vou te mostrar meu extrato bancário. Não vou falar nada não. Imagina isso, os crentes falando isso a Jesus. Eu posso imaginar, permita-me conjecturar. Imagina Jesus falando: vem cá. Para você entender, para fechar essa história aí. Você conhece a igreja de Laodiceia? Famosa. Sim, claro, uma catedral. Aqueles sim são ricos. Jesus fala: não. Eles é que se dizem ricos. Porque está escrito na carta a Laodiceia: assim como dizes, rico sou. Não preciso de nada. Venci pelos meus próprios esforços. Deus me abençoou e eu prosperei na terra. Jesus olha e fala: é porque você não sabe. Tu é um desgraçado. Tu é um miserável. Um pobre, um cego, um nu. Você não tem nada. Isso não é estranho? O outro é chamado de pobre e se considera pobre. Porque eles estavam dentro de uma realidade que eles estavam vivendo. Jesus vem e fala: não, vocês são ricos. Como é que os valores do céu são invertidos, meu irmão? Como é que os valores do reino são invertidos? Como é que tudo para Deus é tão invertido? Imagina a igreja de Esmirna ouvindo isso de Jesus através de seu servo João, escrevendo essa carta, vindo direto daquele que foi morto e reviveu. Eu sei que essa carta era uma realidade para eles, difícil de acreditar. Eu acho que se você recebesse essa carta, vivendo da realidade de Esmirna, também não acreditaria. Ia ficar meio confuso. Posso ouvir um amém? Mas essa era uma realidade nua e crua. Diga aleluia.
A igreja de Esmirna passou por tanto sofrimento, já até falei aqui. Saques, incêndios, destruições. Cristãos perderam por essas dores da perseguição muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja de Esmirna me encoraja. A igreja de Esmirna me empolga. A igreja de Esmirna me anima. A igreja de Esmirna me mostra, não pelo fato do sofrimento, daquilo que eles sofreram, mas porque eles tinham uma couraça. Aleluia! Efésios capítulo 6, uma couraça de justiça que não se dobrava diante da injustiça. Meu irmão, essa é uma manhã que o Espírito Santo tem dito a mim: eu liberarei graça sobre a tua igreja. Vocês receberão uma couraça, uma envergadura. Deus vai aumentar a nossa envergadura. Sabe o que é isso? É quando o vento sopra tão forte. Você enverga todinho, mas você não quebra. Deus vai aumentar a couraça dos crentes da nossa igreja, para a gente aprender que mesmo quando o inimigo vier ou se levantar contra a nossa vida, contra a sua vida, você não será abalado. Posso ouvir um glória a Deus? Quando eu digo que você não será abalado, não é que aquilo não vai te atingir, pode te atingir. Os irmãos perderam as coisas, atingiu, mas eles não foram abalados dentro deles. Porque ninguém perde a sua paz, a gente entrega. Ninguém pode tirar a sua paz, a menos que você a entregue. Nada que ninguém fizer contra você é capaz de roubar a sua alegria. Porque Jesus não mente. Ele é aquele que foi morto e reviveu. Ele disse lá na frente: porque a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia! É por isso que as pessoas olham para você e falam assim: eu não entendo como é que acontece isso. Ela continua rindo. Ela diz que é maluca. Ela não é muito boa na cabeça da pastora, não. Ela não se dobra, continua rindo. Como é que continuam de pé? Porque existe uma couraça que você não vê. Aleluia! Deus tem me dado envergadura. Ele vai dar para você também uma envergadura suficiente para você envergar, mas não quebrar. Não se dobre diante de César, meu irmão. Eu não estou profetizando através da carta de Esmirna sofrimento para a igreja. Eu estou profetizando couraça, revestimento. Quantos aqui recebem, digam amém. Digam: eu recebo. Revestimento do céu. Para a gente suportar, para a gente não se dobrar. Para a gente saber suportar no dia mau. Para a gente suportar as pessoas maus que se levantam contra a gente, contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor em toda a terra. Mesmo que o façam nas suas costas, olhe para o teu irmão e diga assim: suporte. Aponte para ele e diga: suporte. Diga assim: envergue, mas não quebre. Não revide. Deixa para Deus cobrar. Deus sabe onde eles estão, cada um que se dizem ser dele e não são. Por que eu sei disso? Porque Jesus falou: pelos frutos eu vos conhecerei. Para Jesus, não é o que você fala que conta, é o que você faz.
Repita comigo para não esquecer. Para Deus. Vamos melhorar isso? Diga, porque para Deus, o que conta não é o que você diz, é o que você faz. Esmirna teve vários pastores que passaram ao longo de sua época, mas o principal foi o bispo Policarpo. Você sabia disso? Sabia que se você hoje visitar a Turquia, você vai encontrar uma coisa muito interessante. As 7 igrejas da Ásia, elas existiram na Ásia Menor, já te falei. Só que todas elas, logicamente, passaram por processo, período de destruição. A gente sabe disso. Mas a única igreja que permanece, eu não vou falar de pé porque é mentira, mas com as suas ruínas muito grandes e perceptíveis, é a igreja de Esmirna. A igreja pobre. A única que você ainda vê largas colunas e pedaços, fragmentos de ruínas, é a igreja de Esmirna. Será que Deus está falando alguma coisa com a gente? Será que Deus está mostrando que eles foram fiéis a ponto de suportar todo aquele sofrimento? Deixa eu ver. A igreja de Esmirna ainda está lá, né? As suas ruínas, vamos dizer assim. O bispo Policarpo, que a gente já falou sobre o martírio dele, vem representando exatamente, sem tirar nem pôr, a realidade dessa igreja. Porque ele era diga, mártir. Diga, a igreja de Esmirna. Diga para não esquecer, diga, não pode esquecer. Diga, uma igreja mártir dentro de uma cidade soberba. Isso aí você não pode esquecer. Quando você ouvir falar sobre Esmirna, você tem um monte de coisa legal para você, que você já está aprendendo nessa manhã sobre ela. Policarpo foi um mártir da igreja, dentro dessa igreja mártir. Ele representa exatamente o que eu acabei de falar. Ele representa fielmente a envergadura que essa igreja, por isso que ela recebeu essa carta de Jesus, tinha. Porque ele também, como a igreja de Esmirna, ele morre, mas ele não se dobra a César. Então ele é um representante fiel da igreja de Esmirna. Um mártir que não se dobra. Ele morre no ano 168. O homem que foi morto porque decidiu não se dobrar, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Posso ouvir o amém? Mesmo que ele fosse condenado por outros, como foi sentenciado à morte, ele sabia que receberia de Jesus a coroa da vida. Aleluia! Policarpo não estava preocupado em fazer amigos vendendo os irmãos da sua época. Policarpo não estava preocupado com isso, porque Policarpo não era um vendido, ele era um redimido. Aleluia! Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, quando manda essa carta, ele já manda com o endereço certo para aqueles que são fiéis. Por isso que ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já comecei dizendo, Jesus não fala, não perde tempo falando para quem não quer ouvir. Porque às vezes a gente tem ouvido para tanta coisa que não presta. A gente tem ouvido para uma notícia, às vezes, que, né, acontece, me matou, morreu, não sei o quê. É horrível, a gente fica sabendo. Às vezes a gente procura uma notícia porque foi mal informado, né? Uma situação que acontece no país, enfim. A gente tem ouvidos para tantas coisas. Está na hora da gente ter ouvidos para o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Policarpo viveu no tempo da igreja mártir. Como eu te falei que é uma carta atemporal para o tempo da igreja de Esmirna, para o tempo da igreja do 2º século, que enfrentou a perseguição na época do Coliseu. Vou fazer sempre essa lembrança aí, essa junção para você lembrar, e para a igreja que para o tempo que estamos vivendo, para as perseguições que já estamos enfrentando e as que iremos ainda enfrentar. Só que se você traz para os nossos dias, a gente se depara com uma coisa muito curiosa.
Hoje o que estamos vivendo a nível de cristianismo é a fragilidade do nosso cristianismo atual. Como estou ministrando para crentes maduros, a gente precisa falar numa linguagem madura. Posso ouvir um amém? Tem alguém maduro aqui? Diga amém. Posso ouvir um amém? Hoje o que você está vendo, e eu também, é a fragilidade do cristianismo atual. Por qualquer ventinho, as pessoas se desviam. Por qualquer vento, as pessoas largam o evangelho. Por qualquer vento, as pessoas desanimam com a igreja, não vem mais. Por qualquer movimento contrário, falou mal de você, o crente fica dodói. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa, a partir de hoje, amadurecer. Porque só alguém maduro sabe fazer as escolhas certas. A gente precisa aprender a fazer escolhas certas. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Esse é o tempo que Deus quer trazer para a gente uma envergadura maior. Diga glória a Deus. A gente vai envergar, mas não quebra. Olha para o teu irmão, diga: eu profetizo que você não vai quebrar. Olhe para o teu irmão, olhe nos olhos dele e diga assim: eu profetizo que você pode ser abatido, mas nunca será destruído. Você pode ser ferido, até caluniado, mas nunca tu será derrotado. Aleluia! Porque o nosso Deus não falha. Você está recebendo essa palavra? Quantos aqui estão? Deus nos dará esse sentimento que houve na igreja de Esmirna. Ei, muito obrigado, querido. Olha ela aí. Obrigado. Gente diligente é uma coisa que eu amo. Quem foi? Foi tu? Quem foi que pesquisou? Foram vocês aí. Olha, a diligência. Se tem uma coisa que me atrai, quer me agradar, seja diligente. Eu fico feliz. Olha ela aí. A igreja de Esmirna. Uma igreja Marte. Percebe? Dentro de uma cidade rica. Já de cara tu já percebe. Imagina o povo que viveu aí perdendo as coisas. Imagina ela sofrendo incêndios, furtos, saques. Calúnia, perseguição. Jesus olhando e vendo tudo o que estava acontecendo. O oposto da igreja de Laodiceia. Deus nos dará o mesmo sentimento que tinha a igreja de Esmirna. Você quer isso para a sua vida? Amém? Você quer esse sentimento? O mesmo sentimento que teve em José, que não se dobrou. O mesmo sentimento que viveu Daniel. O mesmo sentimento que teve Estevão. O mesmo sentimento de cada um dos nossos mártires. É o sentimento da igreja de Esmirna. Se estamos vivendo a última década, o último tempo, o tempo corrige o último tempo, o tempo da colheita. Se estamos vivendo o último tempo no planeta, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Esmirna teve. É tempo de uma igreja se tornar madura, é tempo de uma igreja se tornar forte, é tempo da gente perder a arrogância, é tempo da gente entender a inversão de valores, é tempo da gente dar valor àquilo que realmente Deus dá valor. É tempo da gente deixar de ser vendido. É tempo da gente se tornar realmente convertido. Nós precisamos amadurecer. Põe a mão no seu coração e diga: Deus, eu te peço, humildemente. Você pode fazer essa oração? Diga: me dê o mesmo sentimento que tinha a igreja de Esmirna. A minha oração é para que Deus traga a cada um de nós, nessa manhã, um nível maior de maturidade espiritual como eles tinham. Muito maior sobre nós.
Ao ler sobre Esmirna, meu irmão, ao aprender como a gente está aprendendo nessa manhã sobre Esmirna, o mínimo que a gente tem que sentir nessa manhã é se envergonhar. Quando eu leio sobre a igreja de Esmirna, eu me envergonho. Quando eu olho para a igreja de Esmirna, e eu olho para aqueles crentes de pé, adorando o Cordeiro. Quando todo mundo falava mal deles, eles estavam rindo e adorando. Quando eu olho para os nossos irmãos saqueados, roubados, fragilizados, endividados, perseguidos, desempregados. Deixa eu te contar outra. Sabia que eles eram mandados embora dos seus empregos e não eram admitidos em outros? Tudo isso para que eles se dobrassem a César. Mas um ajudava o outro para que eles se mantivessem de pé. Aleluia. Que Deus traga nessa manhã o mesmo sentimento que havia nos nossos irmãos de Esmirna. O mínimo que a gente precisa, que a gente tem a fazer, é nos sentir envergonhados. Sabe por quê? Porque por pouca coisa a gente se abala. Por qualquer coisinha que dá errado, a gente estraga o nosso dia. Quando você vai cheio de plano fazer um negócio, vai comprar uma coisa, chegou lá, o negócio acabou, você fica triste. Você fica dodói. Você fica emburrado. Você não quer vir para a igreja. A gente tem que ficar envergonhado. Porque o que a gente chama de cristianismo ainda é muito medíocre. Está na hora da gente romper com essa mediocridade. Está na hora da gente ser crente de verdade. Está na hora da gente parar com essa palhaçada. Se eu não tenho roupa nova, não vou para o final do ano. Se liga, meu irmão, amadurece, cresce. A gente precisa amadurecer. Jesus ia olhar e falar: você não sabe quem eu sou. Você precisa saber quem eu sou. Porque eu sei as suas obras. Você precisa saber quem eu sou. Porque eu sei quem você é. Você precisa saber o que eu posso fazer. Porque eu sei o que você faz. Está na hora da gente precisar saber quem Deus é. Quantos estão recebendo essa palavra? Aleluia. Sabe, querido, a gente precisa ter o mesmo sentimento que os nossos irmãos de Esmirna tinham. Eu volto a falar isso porque é o sentimento que eu tenho. Eu me sinto envergonhada. Quantos aqui junto comigo compartilham do mesmo sentimento nessa manhã? Ao estudar sobre a igreja de Esmirna, o mínimo que a gente tem que ter é vergonha. Vergonha. Por situações muito pequenas, a gente abala a nossa fé. Percebe? Você já olha para a tua vida. Quantas vezes você é um crente, 100% crente, adora com a alma, e tem vezes que você adora. Olha, levanta a mão. Fé abalada. Imagine Deus olhando para isso. Mas vem cá, volta a fita. É o mesmo daquele dia? Não, que aquele dia tinha dado o negócio certo, entendeu? Eu estava muito feliz. Hoje o negócio deu errado. Por muito pouca coisa a gente abala a nossa fé. A gente perde a esperança. Mas que eu pensei que era esse ano e não foi. Por coisas ínfimas, a gente se decepciona com a igreja. Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso amadurecer. Essa ministração está sendo para mim resultado do mover do Espírito Santo na nossa vida. Para nos fazer entender que o avivamento virá. Olha para o teu irmão e fala: o avivamento virá. Diga: é promessa que ele fez. Diga: e ele foi morto e reviveu. Ele não mente. Mas precisamos ser maduros para entender que no meio do avivamento também virão batalhas.
Ah, pastora, isso eu não estava sabendo. Então fica sabendo agora. No meio do avivamento virão perseguições. O avivamento virá. Fala bem alto assim, o avivamento virá. Mas no meio do avivamento tem aqueles que não querem buscar Deus, também não quer que você busque. O avivamento virá. Mas no meio do avivamento tem aqueles que se dizem fiéis e não são. Que se dizem leais e não são. Que se dizem, conte comigo, mas não são. Que se dizem crentes, mas não são. Como disse Jesus, mas mentem. O avivamento virá. Mas Deus nos fará compreender um mistério que esteve oculto durante muitos séculos e por todas as gerações. Aleluia! Do que eu estou falando? Mas ao que vencer, aquele que não se dobrar, aquele que não se curvar, aquele que mesmo não tendo uma vida tão livre, não desistir, a promessa é para estes, ela é para mim, ela é para você também, diga glória a Deus. Você sabia que na igreja de Esmirna também muitos crentes foram presos injustamente? Não sabia? Está sabendo agora? Muitos foram açoitados publicamente. O que você faria se alguém te batesse publicamente? Você voltaria para a igreja? Você mudaria de doutrina? Na igreja de Esmirna, muitos foram presos injustamente. Diga comigo, presos. Faz assim, açoitados. Bens confiscados. Embora muitos perderam os seus empregos, já te falei, não eram aceitos novos empregos. Tudo isso que a igreja de Esmirna passou, me desafia. Bate a mão no teu peito, põe a mão no teu peito e fala assim, a igreja de Esmirna me desafia. Diga, a ser um crente melhor. Que não só na época de Esmirna existiam perseguições, hoje também existem perseguições. Só mudou a maneira da perseguição espiritual. Porque o diabo continua odiando os crentes sinceros, isso nunca vai mudar. O diabo nunca vai mudar. Sabia? A perseguição de Gênesis não mudou para Apocalipse. Só que o diabo aumentou sua bagagem de experiência, de tática, de estratégia. É isso que a gente tem que entender. Só para você, um senso de humor aí rapidinho para você se ligar. Lá em Gênesis ele é retratado como a serpente. Em Apocalipse ele é retratado como dragão. Tu vê como ele cresceu. É uma brincadeira. É só para você se situar. Como é que a sua bagagem, isso é verdade, aumentou. Porque ele continua sendo o mesmo diabo de Gênesis, é o mesmo de Apocalipse. O mesmo que perseguiu Moisés, que mandou matem os bebês. Foi o mesmo que fez a mesma coisa quando Jesus nasceu. Percebe? O mesmo diabo que tentou matar Moisés foi o mesmo que tentou acabar com os planos na vida de Abraão. O mesmo diabo que mandou apedrejar Estevão. O mesmo diabo que falou mal de todos os nossos mártires. Nada mudou, o tempo passou. Só muda, a perseguição só muda o endereço, os personagens. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, a gente tem que receber de Deus uma envergadura maior, uma couraça maior. Quantos estão recebendo nessa manhã essa palavra? Digam glória a Deus. Aleluia, a igreja de Esmirna me desafia. Você vê, percebe
que nada, nada, nada na tua vida e na minha vida pode mudar, pode atrapalhar o mover do Evangelho. E Esmirna sempre será uma igreja atemporal para eles, para os nossos dias. A proposta dessa ministração não é que você saia daqui querendo sofrer, mas é que você entenda que Deus quer nos fazer crentes mais resilientes, mais fortes, que enfrentam problemas difíceis, mas permanecem fiel. Põe a mão no seu coração e diga: eu tenho que permanecer fiel. Quantos já receberam que Deus está aumentando a sua coraça nessa manhã, a coraça na vida da igreja? Digam aleluia. A partir desta manhã, amanhã mesmo, quando você acordar, eu quero que você ore antes de sair da sua casa, dizendo: este é o melhor dia da minha vida, não importa as batalhas que eu tenha que enfrentar, eu não vou me dobrar a César, eu vou permanecer fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra diz: ao vencedor. Todas as promessas que você vê em Apocalipse são destinadas ao vencedor. E quando eu já te ensinei isso aqui na igreja, quando você vê falando sobre os vencedores, são todos aqueles que vencem as suas dores. Por isso o nome, vencedores. Todos aqueles que vencem as suas dores. A palavra é não desistir, não retroceder, não se vender, mas vencer. Diga aleluia. Deus não abandonou Esmirna, assim como Ele nunca abandonou você. O Evangelho é lindo aqui na terra, mas o que mais nos impulsiona é saber o que nos espera no céu. Diga glória a Deus. A sua tribulação, Esmirna, será de 10 dias. Já falei lá no início que isso representava duas coisitas. Como eu falei que por ser uma carta atemporal, ela também tem dois lados aí dessa moeda. Ela significa o que eu vou falar agora e uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. A tribulação de 10 dias representava também, primeiro ladinho da moeda aí, 10 anos, que foram os 10 imperadores que a igreja teve que enfrentar, muito cruéis. Eu vou falar rapidinho o nome deles, só para você firmar a palavra aí que eu estou falando. Nero, Domiciliano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Como eu te mostrei que essa carta é uma carta temporal, importa te dizer que quando ele diz, Jesus diz à igreja de Esmirna, que tu terás uma tribulação de 10 dias, tem esse lado que eu te falei, que significa isso também. Mas também, ele também quer dizer uma outra coisa. Que a tua tribulação tem prazo, data de validade para acabar. É por isso que ele diz 10 dias. Ou seja, não é perpétua. Não é para sempre. Nenhum sofrimento é para sempre, meu irmão. Nenhuma dificuldade é para sempre. Nenhuma dor dura para sempre. É por isso que ele disse: a tua tribulação, terás uma tribulação de 10 dias. A sua tribulação, o que ele está falando? Eu conheço que você ainda vai enfrentar uma tribulação de 10 dias. Mas já está contado, tem data para começar, mas tem para acabar também. Diga aleluia! Muitos serão presos, não liga não. Ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. E os que se dizem judeus e não são, crentes não são, eles vão receber o dano da segunda morte. Deixa comigo, não se preocupe com nada. Tem que se preocupar com uma coisa? Se preocupe em ser fiel. Tem que se preocupar com nada. Mas falaram, deixa. Tem que se preocupar com uma coisa. Se preocupe em ser fiel. Se preocupe em não se dobrar. Ser fiel. Por um dia.
Ser fiel aos domingos? Ser fiel quando a gente está na igreja? Ser fiel quando? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até o fim. É isso que Deus esperava de Policarpo e teve. É isso que ele esperava de Esmirna, dos crentes de Esmirna, e encontrou. É isso que ele esperava de Estevão e encontrou. Pode. Por isso que eu falei que Policarpo representava fielmente a igreja de Esmirna. O reflexo do líder. Toda igreja traz o reflexo em si do seu líder. Síndrome de Laodiceia. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus conhece. Não. Fala com voz de profeta. Você está acordado, diga assim: Deus conhece a sua tribulação. Diga assim: ela tem data para começar. Nós vamos melhorar isso. Diga assim: ela teve data para começar, mas terá data para terminar. Diga para o teu irmão assim: ser fiel até a morte. Olha nos olhos dele e fala assim: é até a morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã. Deus tem falado conosco sobre a igreja de Esmirna, sabe, irmão? O Espírito Santo começou a falar comigo durante algumas semanas pra cá. Ele sempre nos surpreende. Nada que acontece, meu irmão, surpreende a Deus. É por isso que ele falou para todas as cartas assim, ó: eu sei as suas obras. Deus nunca é pego de surpresas. Você pode ser pego de surpresas, mas ele não. Nós vamos encerrar declarando a bondade do Senhor. E eu quero que você aproveite nessa manhã, no final dessa ministração, nós vamos orar para que Deus libere sobre a sua vida uma envergadura maior. Refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom. Tu és bom, Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom,
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você tem essa certeza? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Os crentes de Esmirna tinham essa certeza. Mesmo passando por saque, por tribulações, eles declaravam: Tu és bom. Eu quero que você faça isso nessa manhã com a tua alma. Não importa o que você esteja passando, não importa a dor maior que você esteja enfrentando, diga: Tu és bom. Declare com a sua alma: Você tem um Deus bom. Arranca forças de onde não tem, declare. Tu és Quando as coisas derem certo, Ele é bom. Mas se derem errado, Ele é bom também. Ele continua sendo bom. Tu és bom. Quando você estiver rindo, Ele é bom. Mas quando você estiver chorando, Ele é bom também. Tu és bom. Quando você estiver com dinheiro no bolso, Ele é bom. Mas quando você estiver duro, Ele é bom também. Tu és bom. Se você conseguir uma namorada, Ele é bom. Mas se você perder a namorada, Ele é bom também. Tu
você que está aqui do outro lado não tem aprendido nada, mas se você aprender nessa manhã que independente de qualquer coisa, Ele é bom, eu já fico feliz, já fico satisfeito. Os crentes de Esmirna tinham essa convicção. Pode passar o que passar, Tu és bom. Aleluia. Hein, pastor, amém? Enquanto a senhora estava ministrando, até o Lucas estava procurando, eu também estava procurando também alguma foto. E eu estava lendo um texto que disseram que os historiadores dizem quando colocaram Policarpo diante da tribuna, né, para que ele negasse a Deus e adorasse ao imperador, ele disse: em meus 90 anos de Deus sempre permaneceu fiel a mim, como eu agora poderia ser infiel? Isso é convicção, meu irmão, absurda da bondade do Senhor. Ele falou assim, nesses anos todinho, Ele sempre foi fiel a mim, sempre permaneceu bom. Por que eu vou negar agora? Quase 90 anos. A minha vida inteira Ele foi bom, eu vou negar agora, no último minuto, vou me dobrar, vou me envergar. Tive uma envergadura o tempo todo, vou quebrar agora? Ah, não vou não. Que essa convicção da igreja de Esmirna não só nos envergonhe, como nos aproxime de Deus. Amém? Que a gente saia daqui recebendo. Eu quero orar por você. Foi isso que eu falei que eu ia fazer. Obrigada, Senhor. Aqueles que nessa manhã, feche seus olhos. Deus tem falado com você. Talvez você que esteja aqui ou do outro lado, não importa. Talvez você que precisa de uma envergadura maior. Talvez você que falou, olha, eu realmente, qualquer coisinha, qualquer ventinho contrário, eu fico desanimado. Eu ainda não tinha essa convicção que eu preciso ter. Eu não quero ouvir as coisas que Laodiceia ouviu. Eu não quero dar valor às coisas que Deus não dá valor. Eu não quero pensar que sou rico quando Ele me chama de desgraçado. Eu não quero achar que eu sou aquilo que eu não sou. Eu quero entender quem Deus é. Que independente de qualquer coisa, Tu és bom. Aleluia. Se você reconhece que precisa dessa envergadura, de uma envergadura maior, de uma couraça maior, porque vamos enfrentar tempos que vão vir, isso está escrito na palavra. A igreja do Senhor enfrentará tempos difíceis. Só aqueles que tiverem uma couraça, uma envergadura maior não vão se dobrar. E é isso que você precisa, Espírito Santo. Nessa manhã eu me coloco na Tua presença te pedindo. Eu quero que você ore nessa manhã também por você. Senhor, dá-me uma envergadura maior, Senhor. Aumenta a minha couraça. Eu oro te pedindo que Tu aumente a couraça da sua igreja. Aumenta, Senhor, a couraça da vida de cada crente. Aumenta a resistência. Aumenta, Senhor. Muda a nossa história, Senhor. Muda. Não queremos ser fracos, mas queremos entender que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar, será aperfeiçoado na minha fraqueza. Eu oro te pedindo que Deus aumente a sua resistência, que Ele nos dê uma envergadura maior, porque o Espírito Santo falou comigo nesta manhã, que nesta manhã Ele estaria aumentando a envergadura na vida da igreja, e eu tenho certeza que isso é para a minha vida e para a sua vida. Ele está aumentando a sua couraça, Ele te dará uma resistência maior. Não é que as pedradas vão se tornar menores, é que você terá uma resistência maior, entende? Não é que a vida vai ser mais fácil, é que você vai ficar mais forte. Aleluia! Oh, aleluia! Nós oramos assim, crendo que de Ti nós recebemos. E só aqueles que recebem essa palavra digam amém. Diga mais forte, eu recebo. Diga graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Falamos pra caramba sobre Esmirna e ainda acabei cedo. Yes! Separe a tua melhor oferta nessa manhã, seu dízimo, que o Senhor é bom. Ah, querido, dizimar é entender que Deus cuida de você. Sabe que eu tenho aprendido uma coisa muito legal. Dizimar é você entender que quem te deu o maná hoje vai dar amanhã. Você não precisa guardar o dízimo.
E se amanhã ele não der, amanhã ele dá. Por que eu sei disso? Porque ele é fiel. Porque Josué falou, até agora, nenhuma das suas promessas falhou. Tem noção disso? É outro que entendia a bondade do Senhor e falou, ei, até agora, nenhuma das suas palavras caiu por terra, vai cair na sua vida. Deus nunca mentiu, vai mentir para você. Deus não pode mentir, está escrito isso. Quando você dizima, você está calando a boca do devorador, meu irmão. É por isso que o diabo faz a maior força para que você não dizime. Sabe? Porque ele quer olhar para a tua vida e rir e falar, tá vendo aí? Sabe por que ele não dizima? Porque ele não confia em ti. Porque ele tem dúvida se você é fiel o suficiente para dar a ele amanhã. Então é aquele povo se repetindo nos nossos lares, guardando o maná que ele falou para não pegar. E ele apodrecendo no dia seguinte. Diante dos nossos olhos, até quando a gente vai continuar escondendo o nosso maná? Até quando a gente vai guardar? Mesmo vendo ele apodrecendo, escorrendo entre os nossos dedos. Que é exatamente o que acontece. Deus precisa encontrar na nossa igreja, como os crentes de Esmirna, uma geração fiel. Amém? Não importa quanto você ganha. Não importa o que você ganha. Deus precisa nos achar fiel. Eu oro por uma igreja 100% fiel. Traga a tua melhor oferta até aqui. Eu vou pedir. Ok, irmão? Ora pelo ofertório nessa manhã. E a gente vai estar encerrado. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente, Pai, por esse momento de ensinamento da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor capacitou, Senhor, a pastora Sandra, tem capacitado sempre o pastor também, para nos dar o melhor ensinamento da Tua Palavra, o verdadeiro ensinamento, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã abençoada, Senhor. Eu te agradeço agora, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que abençoaram a Tua casa, Senhor. Obrigado pela vida daqueles que são fiéis à Tua casa, Senhor. E eu te peço também por aqueles que não tiveram nesse momento, Senhor, nada para lhe ofertar, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Estenda suas mãos, o pastor vai dar a bênção apostólica. A gente está encerrando. Glória a Deus. Amém, querido. Ela está com pressa, né? O que é isso? Calma, meu amor. A gente já vai finalizar. Só vou pedir desculpa aqui que eu falei que o Policarpo tinha 84 anos, mas ele tinha 90. 84 era a Ana, que a Bíblia fala que aos 84 anos ela não se apartava do templo. Aos 84. E só para finalizar aqui, na verdade, Policarpo, ele não foi logo direto para ser queimado, não. Ele tinha 6 filhos. E para forçar ele se prostrar para César e negar Jesus, mandava chamar um filho. E ele amarrado ali, ele via um filho ser queimado. E aí, forçando ele se entregar, se prostrando, para se prostrar, ele não se prostrar, mandava chamar o segundo filho. Até o 6º filho. E ele falou, eu aos 90 anos de idade, até hoje Deus só fez o bem para mim. Por que eu haveria de negar ele agora? E os líderes, os anjos da igreja, as atuais, estão preocupados com a perseguição da lei, da mudança de uma lei, que pode perseguir a igreja, porque aí a igreja não vai entrar mais dinheiro. Na verdade é essa, irmãos. Imagina viver a perseguição que Esmirna viveu. Que palavra abençoada, que aula abençoada. É dessas aulas que a igreja precisa. É desse ensinamento que a igreja precisa, irmãos. Porque a igreja é o reflexo do anjo. A igreja, hoje, ela tem medo da perseguição, porque os anjos da igreja estão temendo ela. E logicamente, você falou uma coisa aqui que eu não tinha notado.
por esses pouquinho tempo na igreja que eu estou, vencedores é aquele que vence as dores. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então as pessoas hoje estão levando a ser vencedores pelas conquistas, mas aí não prepara a pessoa para a perseguição que virá, irmãos. Talvez não virá como nesses dias que ela pregou aqui, mas a igreja tem que estar preparada, irmãos. É uma forma diferente. Só que os anjos da igreja estão preocupados com a mudança da lei, porque vão cobrar imposto da igreja e a gente não paga até hoje, agora vamos ter que pagar. Essas preocupações que eles estão tendo, irmãos. E a gente está aqui para falar a verdade, irmãos. Amém, irmãos? Porque ela falou uma coisa aqui que eu guardei ali e agradeço por ela ter falado. Uma coisa é uma grande igreja, outra coisa é uma igreja grande. A grande igreja é aquela que vai vencer os obstáculos, as perseguições dessa terra. Obrigado, Deus, por essa manhã abençoada. Obrigado pela tua palavra. Que nós sejamos inspirados pelo teu Espírito Santo para trazer a verdade da tua palavra. Fica com cada um, Senhor, que eles estão aqui do outro lado nos assistindo. Que o poder do teu Espírito Santo venha e recaia sobre eles. Porque hoje nós estamos vivendo essa liberdade, essa preocupação. Nós queremos ter liberdade de pregar o Evangelho, mas vai ter tempo que nós não vamos ter mais. Mas nós vamos pregar. E pregando fora do tempo, quando não houver mais liberdade, seremos perseguidos e mortos pelo teu nome. Mas, Senhor, aqueles estiverem preparados, e a tua palavra diz: se nós formos até o final, até a morte, permanecer fiel até a morte. Fiel a quê? Fiel à perseguição. Até a morte, nós receberemos a coroa da vida e não passaremos para a segunda morte, que é o inferno. Então, muito obrigado pela tua palavra, pelos ofertantes, dizimistas, aqueles que têm sido fiéis, os que não são ainda. Que o Senhor possa fazer com que eles entendam que nada dessa terra é nosso, tudo é do Senhor. E como vale a pena investir na tua casa, porque o teu dízimo, a tua oferta é um investimento para que uma porta de uma igreja como essa esteja aberta para pregar a verdade da tua palavra. Então eu abençoo todo dizimista e todo ofertante. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os eleitos do Senhor, diga glórias a Deus, digam aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.